Aplaudir ao Senhor. Parabéns, viu? Gente, que nervoso. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de ficar mais lá embaixo, fazendo as outras coisas. Mas amém. Eu até falei, pastor, o senhor podia me convidar para tomar um café, almoçar. O senhor foi logo convidar para ministrar, é muita coisa. Mas amém. Eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração, uma coisa que eu tenho buscado muito viver. É algo que eu tenho buscado muito viver e algo que queima muito o meu coração. Eu acho que eu tenho certeza que é uma luta constante e uma verdade que eu busco todos os dias, né? Acho que todos os anos, desde que sempre eu conheci Jesus, é isso que eu busco. É realmente viver uma vida de dependência no relacionamento com Deus. O quanto o Senhor tem colocado no meu coração essa importância. A importância de nós termos uma vida de dependência no relacionamento com Deus. Uma vida de dependência na vida de oração, numa vida de entrega ao Senhor, uma vida de reconhecer quem o Senhor é sobre as nossas vidas. E eu não falo apenas daquela oração que... Não estou dizendo que é errado, mas não uma oração que a gente pede, né? Uma oração que a gente clama ao Senhor. Ah, Senhor, cuida disso. Ah, Senhor, faça isso. Ah, Senhor, eu preciso disso, daquilo. Mas uma vida em dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. E o que nós vamos viver hoje, Deus? O que hoje eu vou conseguir ver do Senhor? O que hoje eu vou conseguir buscar do Senhor? O que hoje eu vou conseguir encontrar do Senhor? Será que hoje eu vou conseguir ver os teus olhos? Será que hoje eu vou conseguir ouvir a tua voz? Será que hoje eu vou conseguir sentar contigo? Será que hoje eu vou conseguir andar contigo? É essa uma vida de verdadeiro relacionamento com Deus. Uma vida que eu creio que é muito mais do que a gente só falar, mas também o muito ouvir a Deus. É uma vida que vai muito além da gente, muito além de só das obras, do nosso fazer aqui na igreja, mas o nosso verdadeiro entregar todos os dias na nossa casa. Porque se a gente vê na Bíblia desde o começo, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O Senhor, Ele ia todos os dias, na viração do dia, conversar com Adão. O Senhor amava. Imagine, você está na sua casa, aí você olha, nossa, meio-dia, sei lá, por exemplo, a hora que o Senhor chegou e Ele veio conversar comigo. O Senhor, Ele desejava ter um encontro. O Senhor ansiava por aquele encontro com aquele filho dele. O Senhor criou o filho dele para ter um relacionamento. E o Senhor também disse, não é bom que Adão, ele viva só, eu vou criar Eva. E o Senhor fez porque o Senhor almejava pelos relacionamentos. Porque o Senhor nunca queria que nós andássemos só. Então, eu vejo que essa é uma verdade, é uma certeza que tem que estar sobre os nossos corações. Que Deus é um Deus do relacionamento. E que nós precisamos depender do nosso relacionamento com Deus. É dizer assim, eu não vou andar hoje, eu não vou trabalhar, eu não vou levantar, se eu não perguntar para Deus o que é que eu viva hoje. Quantas vezes nos nossos dias, na nossa semana, a gente tem perguntado para Deus, o que é para eu fazer hoje, Senhor? Quantas vezes nos nossos dias a gente tem perguntado para o Senhor, por onde o Senhor quer que eu ande? Com que pessoas o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer mudar na minha história hoje? E às vezes a gente acorda de manhã, já acorda meio atrasada, eu falo por mim mesma, falo, ai Deus, abençoe no dia que eu não perco ônibus, que nada dê errado, que tudo deu certo. E às vezes acabou o dia e eu penso, eu não falei direito com Deus. Hoje eu não ouvi a voz dele. Hoje eu não perguntei se tinha alguma promessa para eu viver. Hoje eu não perguntei se tinha algum sonho para eu viver. O quanto de Deus hoje eu mergulhei. O quanto de Deus eu conheci hoje. Que pedaço do coração de Deus eu conheci hoje. Sabe? Qual olhar do Senhor eu conheci hoje. Eu digo tanto para Deus que eu amo, eu sirvo, eu faço, mas o quanto que eu conheço de Jesus. O quanto eu sou íntimo de Jesus. O quanto Jesus, Ele vai no meu quarto, a gente senta, a gente conversa, a gente tem um relacionamento profundo. E no nosso dia a dia, na nossa vida, às vezes a gente acaba se perdendo em Deus, se perdendo fora das circunstâncias e fora, acaba se perdendo mesmo de Deus. E a gente vai entrando na rotina e a gente acha que o servir só na igreja é o suficiente. A gente acha que só o cantar é suficiente. A gente acha que fazer é o suficiente. E às vezes a gente esquece
de que Deus é o suficiente das nossas vidas. E essa é a certeza que tem que estar sobre o nosso coração, que o Senhor que é o suficiente, e se no meu dia eu não encontrar o Senhor de verdade, aquele dia não valeu a pena. Se naquele dia a minha oração ela não subiu como essência suave ao Senhor, o meu dia não valeu a pena. Se naquele dia eu não ouvi a voz do Senhor, não valeu a pena. Sabe, tem sido do nosso coração essa urgência? A urgência do nosso coração em ouvir Jesus. A urgência do nosso coração em sentir a presença de Jesus. Qual tem sido a urgência do nosso coração em viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de entender a palavra, de sentar com Jesus e falar, Senhor, me explica a palavra, eu não entendo, mas o Senhor entende. Vamos ler junto. Então, qual é a nossa essência, qual é a nossa necessidade de conhecer a Jesus? E quando a gente olha, a gente lê em João 15, 5, o Senhor fala, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim serei os meus discípulos. Quando eu li esse primeiro versículo, né, que ele fala que eu sou a videira, vocês são as varas, e quem está em mim e eu nele vai dar muito fruto, porque sem mim você nada pode fazer. E quando a gente olha uma árvore, a raiz, o caule, tudo, ela é uma coisa só. Tudo aquilo que vem da raiz, ela vai passando para os galhos e chegam nos frutos e tudo germina, tudo vai nascendo conforme o alimento que vem da raiz. Se aquela vara ela não tiver mais na árvore, ela não consegue mais se alimentar. Se ela não tiver mais junto daquela raiz, ela não consegue mais se alimentar. Eu lembro um pouco da escola agora, tipo, o floema, o xilema, todos os nutrientes que passam pela árvore, ela não consegue chegar nas folhas, nas flores, nos frutos, nas folhas, em nada. E o que acontece? Apodrece e morre. E às vezes a gente esquece dessa nossa conexão que a gente tem com Deus. A gente esquece dessa importância, dessa junção que a gente tem com Deus. Nós estamos juntos com Deus, então nós temos os nutrientes do Senhor e nele nós tudo podemos fazer. Mas se você não pega na árvore e você não cuida da terra, se alguém não vai lá e molha, se joga o adubo, se limpa, se faz todo o cuidado, acabou. Não adianta a raiz estar lá na terra. Não adianta nada acontecer, porque aquilo não está sendo cultivado. Não adianta o Senhor estar aqui, que nós sabemos que Ele está aqui, e a gente não estar junto com Ele, cultivando esse relacionamento com Ele. Não adianta tudo estar nele, se nós não cultivarmos. Não adianta tudo estar em Deus, ser em Deus, tudo vem em Deus, se nós não nos achegamos a Ele e nós não encontramos com Ele. Então, essa precisa ser o anseio das nossas vidas. Essa precisa ser a necessidade das nossas vidas. Uma necessidade de se encontrar com Jesus, de viver esse relacionamento. Entender que Deus é um Deus de relacionamento. E o simples fato de sentar e conversar com Ele é tudo o que Ele deseja. Porque Ele só deseja ter uma vida, uma convivência conosco. O Senhor, Ele só deseja nos conhecer, para que nós possamos conhecer Ele. E não é porque Deus, a gente senta com alguém, vou conversar para conhecer você. Não, Deus já sabe tudo de você. Mas Ele quer que você saiba tudo dEle. E para a gente só conhecer alguém, só para a gente entender a vida de alguém, a gente precisa andar com aquela pessoa. A gente precisa conversar com aquela pessoa. Para a gente viver os sonhos de Deus, a gente precisa conhecer esses sonhos. Para a gente viver os dons de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos conhecer com os dons. Para nós vivermos sem medo, sem ansiedade, sem temor, sem tristeza, nós precisamos conhecer toda a plenitude no Senhor. Então, tudo que nós precisamos está no Senhor. Então, às vezes, é muito mais do que pedir, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo. Mas não, Senhor, eu preciso do Senhor. E quando eu estou em tudo eu tenho, tudo eu preciso, tudo eu anseio, tudo eu encontro, porque tudo está em Ti, Jesus.
E aí o Senhor também colocou outros salmos no meu coração, foi muito daquilo que eu quero, daquilo que a nossa oração, né, do nosso desejo, ele precisa ser no Senhor. Em Salmos 141, 1, fala assim: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe ao Senhor um guarda a minha boca, guarda as portas dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aquele que pratica a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando os seus juízes forem derrubados, pelos lados da rocha ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fenderá e partirá lenha na terra. Mas se os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor em ti confio, não desnude a minha alma, guarde-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios das suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo é que o Senhor fala, que o profeta fala: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Imagine que algo perfeito. Quando a nossa oração chegar ao céu, ela sobe como um perfume suave ao Senhor. O nosso relacionamento com Deus, ele suba como um perfume suave ao Senhor. O seu dia a dia, que ele suba como um perfume suave ao Senhor. O seu cotidiano, o seu andar, o seu falar, a sua vida seja uma devoção, de uma entrega ao Senhor. Que suba como incenso suave. E aí eu estava lendo em Êxodo, eu fui viajando assim pela palavra, né? Que eu fui pensando, Deus, o Senhor é um Deus mesmo de relacionamento. Que a gente vai viajando e vai vendo o quanto o Senhor deseja conversar com a gente, o quanto o Senhor deseja falar através dos milagres, dos sobrenaturais. E aí eu estava lendo, e eu não deixei salvo aqui, mas tudo bem. E aí eu estava lendo a parte que fala, né? Que Moisés, ele fala: Senhor, eu preciso te ver, eu quero ver a sua face, Deus. Eu preciso te ver, eu preciso te ver. Aí o Senhor fala: não, mas quem vê a minha face vai morrer. Eu não posso deixar. Mas faz assim, eu vou passar pela fenda da rocha. E aí quando eu estiver de costas, você pode tirar as mãos dos seus olhos e você vai conseguir me ver de costas. E eu fiquei pensando, caramba, Jesus, ele orou, Moisés era um filho como eu. E ele falou, ele clamou: Senhor, 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 eu quero te ver, eu preciso ver a sua face, eu preciso te ver, eu preciso olhar nos teus olhos, eu preciso te encontrar, Senhor, mas você vai morrer. Não, mas eu preciso te ver. O Senhor falou: então tá bom, eu não quero que você morra, então você pode me ver de costas. Será que a gente tem um anseio desse igual Moisés tinha? De acordar de manhã e falar assim: Senhor, hoje eu preciso te ver. E quanto tempo a gente tem gastado falando assim: Senhor, eu quero isso. E a gente não esquece de falar: Senhor, eu desejo um relacionamento, porque eu só preciso te ver, Jesus. E isso tem que queimar sobre os nossos corações. É uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de conhecer a Jesus, de ser amigo de Deus, de ser filho de Deus. De viver uma vida de dependência, de completude. De entender, de não olharmos para nós e pensarmos: Senhor, a minha vida de oração, ela tem sido uma devoção ao Senhor? Qual tem sido o tamanho da minha devoção ao Senhor? Senhor, a minha vida, ela tem sido dedicada a ter um relacionamento contigo? A minha vida tem sido dedicada a conhecer o teu coração, Jesus? Se nós perguntarmos: Senhor, a minha vida, ela tem sido uma vida de entrega, de profundidade a Jesus? Será que a gente tem vivido assim? Eu falo por mim que eu preciso disso. Eu preciso começar a colocar o Senhor como primeiro dentro do meu dia. Eu preciso colocar o Senhor como esse primeiro lugar, no primeiro mesmo do dia, ao levantar, que não seja a aflição do dia, que não seja a ansiedade do dia, que não seja a correria do dia, mas que seja o meu dia começar encontrando Jesus.
E quando a gente, e pensando dentro disso, eu estou pensando, Senhor, qual tem sido esse grau de dependência da minha vida de oração? A gente não consegue, assim, eu pelo menos não, mas eu não consigo passar um dia sem comer. A gente tem que se alimentar, não tem? E a gente come, a gente tem que beber uma água, a gente tem que comer alguma coisa, a gente tem que respirar, porque senão a pressão baixa, senão a glicose, não sei o que, isso aqui lá. A gente é dependente desse alimento. E sem ele, a gente não consegue, às vezes, fazer muitas funções nos nossos dias, certo? E qual tem sido a nossa vida de dependência da oração com Deus, nosso relacionamento com Deus? Às vezes eu paro na minha semana de tantas correrias, eu falo, poxa Deus, essa semana eu nem orei direito. Essa semana eu nem te ouvi direito. E aí a gente fala assim, nossa, essa semana foi puxada, essa semana foi pesada, essa semana está diferente. Também eu não estava com o Senhor nessa semana. A minha vida não estava dependente. E às vezes a gente esquece disso, que o nosso principal alimento, a gente não tem vivido dependente. A palavra, o relacionamento, a presença do Senhor, a gente não tem vivido dependente. Então, qual tem sido o nosso grau de dependência? Às vezes nós dizemos, e eu sempre estou me colocando, tá, gente? A gente fala assim, Senhor, eu te amo, te amo, te amo, te amo, Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho, tudo que preciso. Senhor, abre os céus se abram e tal. Mas tá, o quanto disso eu tenho vivido na minha semana? O quanto disso eu tenho clamado nos meus dias? Sabe, o quanto de Jesus, às vezes a gente olha e a gente fala assim, nossa, o mundo está perdido. O mundo está acontecendo isso, o mundo está aquilo, as pessoas estão assim, as famílias estão destruídas, não existe isso, o caráter está destruído, está tudo destruído. Tá, mas o quanto a gente tem lutado para construir um novo caráter, o quanto a gente tem orado para ajudar essa nação. O Senhor mesmo fala na palavra que a nação ela tem clamado, ela tem gritado. E o quanto nós temos nos posicionado com o nosso relacionamento com Deus, de nós conhecermos a Jesus, de sermos dependentes de Jesus, de termos todas as munições de Jesus para levar a salvação. Às vezes a gente fala por alguém da nossa família, a gente pede, mas o quanto nós temos sido diferença na vida dessas pessoas. E às vezes nós nos perdemos porque nós esquecemos de ter uma vida de dependência com Jesus. E às vezes você passa o dia a dia, você perde várias experiências, várias oportunidades, porque você não se conectou com Jesus. Porque às vezes de manhã você falou assim, você não falou, Jesus, como o Senhor quer me usar hoje? O que o Senhor quer fazer de mim hoje? Por onde quer que eu ande hoje, Jesus? E às vezes a gente esquece disso. Que a simples coisa que o Senhor quer é o nosso coração. Ele quer todo o nosso coração. A simples coisa que o Senhor quer é uma vida de relacionamento. O Senhor, sabe, Ele quer igual Ele fazia com Adão. Ele quer vir na viração do dia, sentar e conversar. O Senhor, às vezes a gente fala assim, Deus, mas eu não tenho muitos dons para te servir, eu não tenho habilidades, eu não sei falar, eu não sei andar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas o Senhor, Ele só quer se relacionar. E quando você se relaciona com Deus, quando você tem um entendimento daquilo que você é em Deus, tudo é feito. Porque não é pela sua força, não é pelo seu querer, não é por aquilo que você vive, mas é por simplesmente aquilo que você é em Jesus. E quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós temos essa vida de verdade, de relacionamento com Deus, tudo flui. Não precisa de esforço. Você não precisa se esforçar para fazer. Porque não é você, é Deus. Porque você está tão conectado com Deus, você tem um relacionamento tão profundo, você está tão conectado na videira, que está fluindo. Porque é uma vida de dependência no relacionamento com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, é fácil ler a Bíblia. É fácil. Porque aquele que escreveu vai estar com você. Quando você tem um relacionamento com Deus, é fácil orar. Porque o Senhor vai te ensinar. Quando você fala assim, ai, mas é tão difícil amar essas pessoas, ora por isso. Peça para aquele que é o dono do amor te ensinar a amar. Então é isso. Aquilo que falta em nós, aquilo que nós achamos que nós não sabemos, aquilo que nós mesmos não sabemos, nós encontramos nele. E tudo é feito nele, tudo é construído nele, tudo vem dele. Então tudo que falta na gente está nele. E tudo aquilo que precisa ser acrescentado na gente está nele. Então é isso que a gente precisa buscar. É esse relacionamento puro
e santo com Jesus. Um relacionamento de sentar-se, amar sentar com Jesus. Eu estava vendo que, eu não lembro quem me falou, mas eu vi que nós somos parecidos com as 5 pessoas, mais ou menos as 5 pessoas que ficam conosco. Então, às vezes, a gente tem um jeitinho de um, de outro. Eu falo por mim, eu já tenho umas manias da minha mãe, umas manias do meu pai, já peguei outras manias do Caio, então nem adianta reclamar de ninguém. Então, a gente vai começando a ficar parecido com aqueles que a gente anda. E, às vezes, nós falamos assim, nossa, Jesus, eu não estou parecida com o Senhor. Mas será que o Senhor tem sido essa pessoa que a gente tem andado e a gente tem se relacionado? Então, é só isso. Para a gente viver uma vida com Deus, é só andar com Deus. É uma vida de dependência, de dedicação, de sentar à mesa. Jesus, eu vou sentar à mesa com o Senhor hoje e nós vamos conversar. E eu não vou sair daqui enquanto eu não entregar tudo. E quando saber que o Senhor quer que eu viva hoje com o Senhor. Eu lembro que quando eu era menor, já mais adolescente, eu lembro que eu ouvi uma ministração e era assim, 15 em 15 minutos, o despertador ele tocava e você tinha que orar. Então, em 15 em 15 minutos, eu fazia aquilo durante a semana, que eu tinha que conversar com Deus. Então, fazia minhas atividades, tocava o alarme e eu orava. Senhor, assim, assim e tal. E como é incrível, a gente fala assim, o Senhor não vai falar comigo. E quanto o Senhor ele me direcionava no dia. E quando eu acordava de manhã, eu tinha falado assim, Senhor, o que o Senhor deseja hoje? E eu lembro que naqueles dias o Senhor falava assim para mim, espera mais um pouquinho. Eu falava, Senhor, eu queria tomar café agora. Espera mais um pouquinho. E eu começava a conversar com Deus. E eu ficava assim, deitada e conversando com Deus, com Deus. E ele falava, espera mais um pouquinho. Porque o Senhor, ele anseia por esse tempo com a gente. Ele anseia por esse tempo de intimidade, de encontro. Por aquilo que ele quer dar para nós. E quantas coisas nós temos perdido? Quanto tempo da nossa vida nós temos perdido por não estar encontrando Jesus? Quantos dons a gente tem perdido por não estar refinando ele em Jesus? Quanto tempo a gente tem perdido com a ansiedade, com o medo, com a depressão? Porque a gente às vezes não tem entregado tudo. Porque a gente não tem confiado tudo. Porque até a ansiedade e o medo e a depressão, ela é um pacote. Da sua vida de fé com Deus, tem a parte que você vai ao médico, que você se trata, que você se cura, mas também tem a vida que você deixa o Senhor te transformar e te preencher por inteiro. E é nessa confiança que a gente precisa viver, é nessa certeza que a gente precisa viver. No começo do ano passado, a gente passou por várias coisas da minha família, por várias perdas, e eu passei por um momento muito forte de depressão, de ansiedade. Foi um tempo muito difícil. E fui ao médico, tomei remédio, psicólogo, tudo que podia para ajudar. Mas uma coisa que eu lembro que foi crucial naquele tempo, que eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor fez o médico e Ele vai me ajudar. O Senhor fez o remédio e Ele vai me ajudar, porque o Senhor fez a ciência, tudo vai me ajudar. Mas eu quero me curar por completo. Eu quero me curar por completo, Jesus. Eu quero ter um relacionamento em confiança com o Senhor. E não me ansiar pelo o que vai acontecer pelo amanhã, e não ter medo, e não tudo. Eu quero ter essa verdade com o Senhor. Eu quero viver essa cura e esse relacionamento real com o Senhor. E é assim que o Senhor deseja sobre as nossas vidas. É que nós nos sentamos com Ele e pedimos, Senhor, me cura por completo. Faça tudo o que o Senhor quiser fazer. Faça tudo o que o Senhor quiser. Transforma, Senhor. Lava-nos. E eu acho que é basicamente isso que o Senhor me fala sobre os nossos corações. É uma vida de relacionamento. É uma vida que o Senhor ele deseja nos conhecer. Que Ele deseja que nós conhecemos os segredos os mais ocultos do coração dEle. E que Ele conheça os segredos dos nossos corações. E não é que Ele não saiba, mas que Ele precisa que você conte. É igual mãe. Mãe, ela olha pra gente, ela já sabe de tudo. Ela consegue olhar, descrever se a gente está com medo, se está com... tudo. Mas ela não fala, ela fica assim. Enquanto você não senta, conversa, ela vai lá, te ajuda e tal. E com Deus é assim. Às vezes a gente fica naquela coisa, eu estou com medo aqui, e não senta e não conversa com Deus para entregar tudo para Ele. E não dá a oportunidade de Deus nos curar. Então, aquilo que falta em nós
tem que ser preenchido em Deus. O nosso dia a dia, ele precisa ter uma dependência com Deus, uma dependência no relacionamento com Deus. Eu sei que eu tenho falado muito só de relacionamento, mas é isso que o Senhor deseja, é relacionamento. É relacionamento. Ele deseja andar conosco todos os dias. Ele deseja trabalhar com a gente, ele deseja estudar com a gente, ele deseja ir no restaurante com a gente. O Senhor, ele deseja fazer tudo com a gente. Porque ele deseja se relacionar. E ele é um Deus que sente saudade. Ele sente saudade dos seus filhos. Eu fico pensando que quando Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz, e fala na palavra, olha, todo véu foi rasgado. Eu sou o caminho, agora nós temos uma nova conexão. Jesus, ele está conectando vocês a mim, agora nós podemos nos conectar. Porque eu fico pensando, Deus, ele foi e criou Adão, criou tudo aquilo, depois essa confusão, o homem se perdeu, e foi toda aquela história que a gente sabe. Ele falou assim, não, eu não posso com isso. Mesmo que o homem ele tenha vivido toda essa destruição, eu não posso viver longe dele. Eu preciso enviar o meu filho, porque eu preciso conversar com ele de novo. Então, é um Deus que sente saudade. E quanto nós temos sentido saudade de Deus? Quanto de nós temos sentido saudade de conversar com Jesus? Saudade de sentar no colo de Jesus? Saudade de ser igual as crianças, que corram ao encontro, que Jesus é o melhor amigo? Quanto de nós temos saudade disso? Quanto de nós temos orado por isso? É saudade de um Deus que ama relacionamento, saudade de um Deus que deseja um abraço, saudade de um Deus que deseja companhia, saudade de um Deus que deseja caminhar conosco todos os dias. A nossa vida ela é pautada em oração, em relacionamento com Deus. Se nós não estivermos firmados na rocha, se nós não estivermos firmados na nossa vida de oração, nada vai acontecer. Como você vai conseguir andar, falar algumas coisas se você não sabe aquilo que Deus quer? Como você vai conseguir caminhar no dia a dia, fazer as coisas e viver os planos de Deus se você não conversa com Ele e você não sabe quais são os planos dele para você? Como você vai saber quais são as pessoas que é para você levar a palavra de Deus na rua se você não conversou com Deus? Às vezes tem um monte de gente passando, desejando, igual o pastor contou da menininha, que ela orou. Quem mandou ela orar? O Senhor. E por quê? Porque ela estava conectada com Deus. Quantas pessoas passam pela gente no nosso dia a dia e a gente tem perdido essas pessoas? Porque a gente não se conectou com Deus. Porque a gente não pediu, Deus, eu sou um vaso. E eu só quero que o Senhor me enche. E eu só quero ser usado. Então essa é a vida de necessidade com Deus. E o Senhor também me fez lembrar acho que eu estou meio divagando, mas o Senhor me fez lembrar da viúva. Que o Senhor falou assim para ela, o profeta falou, vai e pega todos os vasos que você conseguir, por toda a sua vizinhança, e traz que eu vou encher de azeite. Todos, você vai atrás. E eu fico pensando naquele desespero daquela mulher, que ela saiu daquela casa e ela falou assim, eu vou ter que pegar vasos, botijas, eu tenho que encher, porque o azeite vai cair. E se eu não tiver aonde guardar, o azeite ele vai escorrer e eu vou perder tudo. Eu vou perder os meus filhos, eu vou perder tudo. Então eu tenho que ir atrás de botija. Aí você imagina Deus, eu fico imaginando dessa mesma circunstância. Deus ele falando assim, eu preciso derramar o azeite, mas cadê a botija? Eu preciso derramar unção nova, eu preciso derramar palavras novas, eu preciso derramar louvores novos. Mas cadê os meus filhos? Cadê a botija? Aí o azeite cai e derrama e não tem aonde. Não tem aonde ficar, não tem aonde ser guardado. Não tem que ser aonde ser despejado. E aí a gente perde a promessa, e a gente perde a herança. E a gente perde o tesouro. Imagine se aquela mulher não tivesse a ousadia de ir lá pegar as botijas e sair batendo a porta. Olha, me dá uma botija? Para quê? Não, eu só preciso. Sabe assim, você saindo correndo, pegando tudo. Aquele desespero, aquele anseio, porque ela falou assim, eu preciso salvar a vida dos meus filhos. Imagine a gente a mesma circunstância. Nós somos as viúvas, as mães. E essa nação são os filhos de Deus. E Deus ele está lá de cima falando assim, olha, eu estou jogando o azeite. Vocês precisam salvar. Se vocês não pegarem esse azeite e não levarem ele àqueles que estão perdidos, se vocês não se transformarem,
Acabou. Eles vão ser perdidos. Eles vão morrer. Acabou. Se aquela mulher ela não fosse ousada, acabou. Se nós não formos a botija, se nós não formos incensário, se nós não formos aqueles que levam o incenso aos céus da nossa oração, se nós não formos aqueles que estejam preparados para receber o azeite do Senhor e conseguir transmitir, porque nós somos o canal de Deus aqui na terra, acabou. Não adianta a gente falar que está acontecendo isso com as famílias, não adianta a gente falar as perdições, se nós não temos sido o canal de transformação. O Senhor, Ele deseja nos usar, Ele deseja nos transformar, o Senhor deseja curar a nossa casa, a nossa família, a nossa geração, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa escola, tudo. Mas se nós não formos essa botija que tem um relacionamento, que recebe o azeite, acabou. Acabou. Aí ninguém mais é curado, ninguém é mais transformado. Claro que existe a misericórdia e a graça do Senhor, que o Senhor usará as pedras se for necessário. Mas o Senhor não quer usar pedra, Ele quer usar nós. Então chegou a hora da gente se posicionar em Deus, em ter um relacionamento, de nós crescermos com o Senhor, de nós crescermos de uma vida de paixão, de devoção, de viver mesmo esse relacionamento real com Jesus. Porque quando nós vivemos em relacionamento real com Jesus, não há barreiras. É igual nós cantamos aqui hoje. Não há barreiras, Jesus. Não há barreiras para o seu amor. Não há barreiras, Jesus. Não há barreiras. A única barreira que existe do azeite cair e fluir, e do azeite você não conseguir viver o relacionamento com Deus, é você. Nós somos a única barreira que tem. O nosso papel é obedecer e viver uma vida de dependência com Deus. O mais, Ele fará. Como o pastor Fih falou na hora do louvor, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós, Senhor, nós fazemos a menção do Senhor. Nós fazemos a menção do Senhor. E que essa seja a verdade do nosso coração. Que não seja essa oração que fala, Jesus, me ajuda nisso, Jesus, me ajuda aquilo. Que não seja uma fé firmada em carros, em cavalos, mas que seja uma fé firmada no relacionamento e na dependência. Uma fé que proclame ao Senhor, uma fé que faça menção do Senhor. E não uma fé que seja apenas por nós, uma fé egoísta, mas uma fé que distribua o amor de Jesus. Porque o azeite não é para parar na gente, o azeite é para fluir. O azeite é para ir. Aquela mulher, ela não pegou o azeite para deixar guardar na casa dela. Ela pegou o azeite que era para ser vendido e levar a libertação para os filhos dela, para os filhos dela não morrerem. E nós é a mesma coisa. Nós estamos aqui na nossa casa vivendo o nosso relacionamento com Deus. O Senhor derrama o azeite, nós saímos e levamos a libertação. Nós somos o canal do Senhor. Nós levamos o amor do Senhor para nossa casa, para os nossos amigos, para a nossa família. E é isso que nós temos que desejar viver. Uma vida de paixão, de devoção, de relacionamento com Jesus. Uma vida de conhecer a Jesus e dizer, Senhor, eu quero te amar mais do que ontem. Senhor, eu quero te conhecer muito mais. Senhor, eu quero viver muito mais contigo. Senhor, eu quero aprender mais a tua palavra. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Dizer com Moisés, Senhor, Senhor, eu preciso ver sua face. Senhor, eu preciso. É necessidade. A vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus é necessidade. Quando nós não estivermos edificados numa vida de oração, não adianta mais nada. Por que adianta eu fazer as outras coisas se eu não conheço o dono de todas as coisas? O que adianta o muito servir, o muito falar, o muito fazer, se eu não tenho relacionamento com Deus? A fé sem obras é vazia. A gente não pode mais deixar o amor do Senhor ficar lá. Nós precisamos ser esse canal, essa botija que flua e leve a salvação, que leve o amor, que leve a transformação, que leve a dependência, que leve o querer do Senhor, que leve a salvação para a nossa família, que leve a salvação para os filhos, que leve a salvação para os pais, que leve a salvação para os nossos amigos, que todos sejam apaixonados por Jesus, por simplesmente
ver você apaixonado por Ele. Que você seja o primeiro exemplo de um apaixonado por Jesus na sua família. Que nós sejamos a diferença onde nós estivermos. Mas que nós tenhamos que lembrar que a primeira diferença que nós temos que fazer é no nosso quarto, tendo relacionamento com Deus. Essa é a primeira diferença que a gente tem que fazer no nosso dia. A nossa primeira marca, ela precisa ser o nosso fechando o quarto e conhecendo a Jesus. Quando nós fechamos o quarto, conhecemos a Jesus, está tudo certo. A diferença já foi feita, tudo foi feito. Porque Ele vai fluir e Ele vai fazer. E essa é uma vida. Eu não enxergo ali. Quanto tempo? Eu não enxergo de longe. Acho que é 9, né? Agora, se vocês puderem ficar de pé. O louvor está por aqui? Não sei. Eu tinha que chamar? Não sei. Tá. A gente falou tanto de relacionamento. Então, eu acho que o melhor apelo é nós conversarmos com Deus agora. É nós termos um relacionamento com Deus, começando agora. É você lembrar que não há barreiras, que não há medo, que você é a botija, o Senhor é o azeite, que Ele vai derramar, que Ele vai fazer. É só você pensar assim, você não precisa de palavras bonitas. Não é o muito falar que convence ao Senhor. É um coração sincero que convence ao Senhor. É um coração humilde que convence ao Senhor. Então, que seja agora o momento de nós nos relacionarmos com Deus. O momento que o Senhor comece a frutificar sobre os nossos corações. Um anseio pela vida a vida de oração. Um relacionamento de vivermos uma vida de dependência com o Senhor. Uma vida que quer, que deseja, que ame o Senhor de todo o coração. Uma vida que fala assim, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for na frente, eu não vou. Hoje eu não vou sair de casa, eu posso sair atrasada, posso seja o que for. Mas eu não saio aqui antes de ouvir aquilo que o Senhor quer que eu faça nesse dia. Que seja uma oração de nós perguntarmos para o Senhor. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Jesus, qual o segredo do seu coração? Jesus, o que te faz rir? Jesus, eu quero ser seu amigo. Como que eu faço para ser seu amigo, Jesus? Que seja uma oração sincera agora. Que leve a sua oração sincera ao Senhor. Uma oração de entrega. De um coração humilde ao Senhor. Um coração desejoso pela justiça do Senhor. Um coração desejoso pela fé do Senhor. Um coração desejoso pela cura, pela libertação. Um coração desejoso para levar a salvação ao mundo. Um coração desejoso para não ver famílias mais perdidas. Um coração desejoso para não ver o mundo sendo corrompido. Um coração desejoso para ser usado pelo Senhor. O Senhor só nos deseja nos usar. O Senhor só deseja uma botija que esteja pronta e preparada para Ele. Mas o Senhor também fala que vinho novo só vem em botija nova. Vinho novo, unção nova, só vem em botija nova. E para nós sermos novos e transformados no Senhor, nós precisamos nos quebrar na presença dEle. E nós só conseguimos nos quebrar diante do Senhor numa vida de relacionamento. Uma vida que você se proste diante ao Senhor e fala, Senhor, me quebra por inteiro. Senhor, me transforma por inteiro. Porque eu quero o seu vinho novo, eu quero um relacionamento, eu quero conhecer o seu coração, Jesus. Eu quero ver a sua face hoje, Jesus. Eu não aceito viver mais a mesmice dos dias. Eu não aceito mais, Jesus, a me perder nos dias. Senhor, eu não desejo mais apenas o muito fazer. Mas eu quero muito viver contigo, Jesus. Eu não quero mais gastar os meus dias em nada. Mas eu quero gastar os meus dias em viver uma vida com um propósito em Ti. O Senhor pergunta para nós o que nós queremos dEle. O que nós queremos de Jesus, o que nós queremos conhecer de Jesus, o que nós queremos aprender de Jesus, o que você deseja ouvir de Jesus hoje, o que Deus deseja falar para Ele hoje, quais são os anseios do seu coração,
Qual é a verdade do seu coração? Qual é a sinceridade do seu coração? Qual é o anseio do seu coração? O anseio do coração de Jesus é nos conhecer, é estar perto de nós, é nos transformar, é nos libertar, é trazer salvação pela nossa casa, pela nossa família. O que o Senhor deseja é que nós conhecemos, que nós levamos o evangelho dele para onde nós formos. O Senhor, sabe o que o Senhor deseja? É que os milagres que aconteciam na Bíblia aconteçam aqui. É que o coxo volte a andar, é que o cego volte a ver, é que haja libertação, a que deseja o fogo dele, a que seja uma geração, a filhos que clamem pelo Espírito Santo dele. E que nós venhamos no culto não apenas por vir, mas venhamos a um culto para contemplar a grandeza do Senhor. E para dizer que nós iremos entregar tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que precisamos. O Senhor é tudo. E Ele será tudo em nós quando nós entregarmos tudo para Ele. O Senhor, Ele entregou tudo para nós. Ele só deseja que nós viemos entregar tudo. Ele só quer tudo. Ele quer um coração sincero diante dele. Então aproveite esse tempo para conhecer e para buscar o Senhor, a pedir aquilo que você quer viver com o Senhor nesses dias, a perguntar para o Senhor o quanto que você quer o conhecer. Aproveite esse momento às vezes para pedir desculpa por essa vida de não dependência, mas também proclamar uma vida de amor ao Senhor, uma vida de entrega. O Senhor deseja curar, o Senhor deseja transformar, o Senhor deseja fazer, mas se não tiver ferramentas, Ele não vai fazer. Se o Senhor não tiver um canal para onde fluir, Ele não vai conseguir fluir. Nós somos os canais de Jesus. E Ele só pode nos usar quando nós sabemos aquilo que Ele quer. E isso só é conhecido numa vida de relacionamento.